Olá a todos, meu nome é Geraldo Júlio Pitzer Santos e sou professor da Faculdade de Medicina de Petrópolis. E hoje, dando continuidade ao nosso curso de anatomia, eu vou falar um pouco sobre anatomia topográfica e seccional do abdômen. Um assunto super importante, super relevante do ponto de vista clínico e também do ponto de vista cirúrgico. Na clínica médica, sem sombra de dúvidas, nós iremos nos deparar com pessoas que apresentam alguma queixa de possíveis transtornos abdominais. Consequentemente, durante o exame físico da região abdominal, a gente tem que compreender alguns fundamentos anatômicos, não é? Sem sombra de dúvida também, durante intervenções cirúrgicas na região abdominal, tem que dominar a anatomia desta região para ter um bom desfecho aí cirúrgico, um bom desfecho operatório. E por fim, na interpretação de algumas imagens radiológicas, né? Principalmente imagens de tomografia e de ressonância, que são imagens seccionais, eu tenho que compreender ali a relação dessas estruturas e, consequentemente, dominar ali a anatomia da região abdominal. Então, um assunto super relevante, super importante do ponto de vista clínico, cirúrgico e radiológico. Quais são os objetivos educacionais do nosso encontro de hoje? Primeiramente, a gente vai delimitar a cavidade abdominal. A cavidade abdominal é uma região localizada no corpo humano. Ela possui diversos limites. Por exemplo, superiormente à cavidade abdominal, nós temos ali a cavidade torácica, eu tenho um tórax, né? Entre a cavidade torácica e a cavidade abdominal, eu vou encontrar ali o diafragma, uma estrutura muscular que vai delimitar superiormente a cavidade abdominal, né? Isso é importante. Posteriormente à cavidade abdominal, eu vou ter ali a coluna vertebral, as suas vértebras lombares. E lateralmente também um conjunto de músculos que se localizam posteriormente. Limite anterior, né, chamado limite anterolateral, eu tenho diversos músculos localizados na região. Tem os músculos oblíquo externo dos dois lados, o músculo oblíquo interno dos dois lados e também dos dois lados o músculo transverso abdominal. E mais anteriormente, também dos dois lados, eu possuo aí os dois músculos retos abdominais. São limites anterolaterais da cavidade abdominal, também chamada de parede abdominal anterior, né? Inferiormente à cavidade abdominal se continua com a cavidade pélvica, não tem um limite muscular, né? Então, o abdômen ele se continua com a cavidade pélvica, né? E, consequentemente, algumas estruturas que se localizam superiormente na cavidade abdominal também vão se projetar inferiormente em direção à cavidade pélvica. Por exemplo, algumas alças de intestino vão se dirigir para a região pélvica. O ureter, que vem do rim, também se projeta inferiormente até chegar na bexiga, localizada na região pélvica. Os grandes vasos abdominais, artéria aorta, veia cava inferior, também vão se projetar em direção à região pélvica. Então, essa relação entre abdômen e pelve é uma relação contínua. A gente vai estar descrevendo aqui no interior, no decorrer da nossa aula, né? Outro objetivo super relevante, delimitar as subdivisões da parede abdominal anterior. Este objetivo é super importante. Por que ele é tão importante assim, Geraldo? Consequentemente, sem sombra de dúvida, nós iremos ter que examinar a região abdominal. O paciente vai nos procurar com alguma queixa, algum sintoma de algum provável transtorno abdominal, e eu tenho que realizar o exame físico da cavidade abdominal. O paciente vai se encontrar em decúbito dorsal, ele vai estar deitado, eu vou realizar a inspeção do abdômen, né? Vou realizar a palpação do abdômen, vou fazer a percussão do abdômen e também a ausculta do abdômen. E principalmente durante a realização da palpação do abdômen, eu tenho que delimitar esta parede abdominal anterior. A gente vai mostrar aqui diversas formas de realizar esses limites da parede abdominal anterior. Isso é importantíssimo, né? Terceiro objetivo, compreender a vista de imagem de secção transversa abdominal. Existem diversas formas de nós estudarmos o abdômen do ponto de vista de secção, né? Eu tenho, por exemplo, secções transversas, secções axiais, eu tenho secções
sagitais, eu tenho secções frontais, secções coronais. Existem diversas formas, né? Mas a secção mais importante do ponto de vista do estudo radiológico seria a secção transversa, né? Então a gente vai mostrar aqui uma imagem demonstrando como é que é obtida esta secção transversa abdominal para a interpretação de imagens de tomografia e de ressonância magnética. Importantíssimo, né, esse conhecimento. Outro objetivo, identificar as principais estruturas no interior da cavidade abdominal e seus sistemas. Não é objetivo da nossa aula esgotar completamente, né, a anatomia da região abdominal, né? A gente vai estar descrevendo aqui as principais estruturas que vão estar localizadas no abdômen e também os seus sistemas. Por exemplo, eu tenho um sistema digestório super relevante do ponto de vista das estruturas que se localizam na cavidade abdominal. Eu vou ter ali uma parte do esôfago, vou ter o estômago, vou ter o duodeno, jejuno e íleo, compondo ali as partes também do intestino delgado. Eu tenho um intestino grosso, também localizado na região da cavidade abdominal. Eu tenho também glândulas anexas, tenho ali o fígado, importante órgão da cavidade abdominal. Eu vou possuir também o pâncreas, também de relevância muito grande na cavidade abdominal. E outras estruturas do sistema urinário. Eu vou possuir os dois rins, rim direito, rim esquerdo. A estrutura que vai comunicar o rim com a bexiga, o ureter direito, o ureter esquerdo. Eu tenho grandes vasos que se localizam na cavidade abdominal, ramos desses grandes vasos ou tributárias desses grandes vasos. Então vou descrever algumas estruturas também vasculares que se localizam na cavidade abdominal, estruturas super relevantes, né? Compreender, outro objetivo super importante, compreender a relação do peritônio com as vísceras abdominais. Isso é bastante complexo, né? Tecnicamente, eu tenho vísceras que se localizam em contato com o peritônio, em contato íntimo com o peritônio, são revestidas pelo peritônio, né? Pelo peritônio visceral. São chamadas de vísceras peritonizadas, são vísceras móveis dentro da cavidade abdominal. Elas possuem um ligamento, que a gente chama de meso, né? Então são vísceras móveis na cavidade. Por exemplo, eu tenho na cavidade abdominal o cólon transverso, uma subdivisão do intestino grosso. E esse cólon transverso, ele possui um mesocólon transverso. Então uma estrutura peritonizada. E também, como exemplo, eu possuo o cólon ascendente. O cólon ascendente também faz parte do intestino grosso, porém uma víscera retroperitoneal, fica localizada posteriormente à cavidade peritoneal, né? E a única víscera localizada dentro da cavidade peritoneal no ser humano seria o ovário. O ovário seria uma víscera intraperitoneal. Então eu tenho vísceras peritonizadas, eu tenho vísceras retroperitoneais e eu tenho vísceras intraperitoneais. As duas vísceras intraperitoneais são os dois ovários, o ovário direito e o ovário esquerdo, né? Então a gente vai ver a relação do peritônio com essas vísceras abdominais. Outro objetivo importante, principalmente durante a avaliação cirúrgica da região abdominal, seria a localização do forame omental. A gente vai descrever aqui a localização desse forame omental. É importante em algumas manobras cirúrgicas para acessar algumas estruturas super relevantes na cavidade abdominal. Identificar os componentes do H hepático. O fígado seria uma estrutura, uma víscera chave na cavidade abdominal, né? Ele fica localizado superiormente do lado direito, né? E ele possui uma parte visceral voltada para baixo, né? Nesta parte visceral eu vou encontrar alguns componentes bastante relevantes que são chamados ali de componentes constituintes do H hepático. A gente vai projetar algumas imagens de fígado observando esses componentes do H hepático. Identificar o retroperitônio, né, e suas principais estruturas. Retroperitônio é uma região localizada posteriormente à cavidade peritoneal, fica posteriormente ao peritônio, né? E neste retroperitônio eu vou encontrar algumas estruturas bastante relevantes. Por exemplo, eu vou encontrar as três subdivisões do duodeno. Eu vou encontrar o pâncreas, né?
localizado ali no retroperitônio, eu vou encontrar também os dois rins, rim direito ou rim esquerdo. Vou encontrar o ureter localizado nesta região e vou encontrar também diversos vasos bastante relevantes, artéria aorta, veia cava inferior, que estão localizados aonde? Localizados posteriormente ali numa região que nós chamamos de retroperitônio. E finalmente, a gente vai identificar as principais estruturas em corte transversal de foto, né? A gente vai projetar algumas fotos cadavéricas aqui e a gente vai estar descrevendo a anatomia de relação entre essas estruturas abdominais em uma foto num corte transverso, né? E também a gente vai projetar algumas imagens radiológicas de tomografia. E para eu interpretar essas imagens do ponto de vista radiológico, eu tenho que compreender a altura do corte. Se eu faço um corte, por exemplo, transverso superiormente, eu vou estar observando ali, por exemplo, o fígado. Se eu faço um corte transverso mais inferiormente ao abdômen, o fígado não vai ser bem visualizado. Já vou começar a identificar outras estruturas localizadas na topografia abdominal mais inferior. Então, são objetivos super relevantes, tanto do ponto de vista clínico, quanto do ponto de vista cirúrgico, né? Então, é uma aula bastante importante aí. Bom, inicialmente, projetei aqui uma imagem de uma região abdominal e nesta imagem aqui eu consigo delimitar a parede abdominal anterior. Então, parede abdominal anterior, uma região bastante relevante, bastante importante no corpo humano, na sua topografia, e eu consigo delimitar aqui esta parede abdominal anterior em 4 quadrantes. Eu tenho um quadrante superior do lado esquerdo, eu tenho um quadrante superior do lado direito, quadrante inferior do lado esquerdo e quadrante inferior do lado direito. Observem que essas linhas, né, elas têm um certo padrão. Eu tenho uma linha imaginária que vem aqui do apêndice xifoide, vai descer de forma longitudinal, vai atravessar aqui a cicatriz umbilical e vai se projetar aqui na sínfise púbica. É uma grande linha longitudinal anterior mediana, uma linha importante na delimitação desta parede abdominal anterior. Eu tenho uma outra linha transversa que vai atravessar aqui a cicatriz umbilical. Então essa linha transversa atravessando a cicatriz umbilical, juntamente com uma linha longitudinal que vai vir aqui do apêndice xifoide até chegar aqui na sínfise púbica, vai delimitar aqui a cavidade abdominal, a parede abdominal em 4 quadrantes. Quadrante superior do lado esquerdo, quadrante superior do lado direito, quadrante inferior do lado esquerdo e quadrante inferior do lado direito. É uma nomenclatura que divide a parede abdominal em 4 quadrantes. Ela ainda é bastante utilizada, não é tanto utilizada quanto esta outra delimitação aqui. Esta outra aqui é mais importante, né, do ponto de vista da delimitação da região da parede abdominal anterior. Observem que eu tenho 2 linhas longitudinais e 2 linhas transversais. Essas linhas longitudinais têm uma linha longitudinal direita e uma linha longitudinal esquerda. Elas se projetam superiormente no meio da clavícula e elas vão descendo, né, até atravessar o meio do ligamento inguinal. Então, tem o ligamento inguinal do lado esquerdo, o ligamento inguinal do lado direito. Tem a clavícula do lado esquerdo e a clavícula do lado direito. Eu projeto 2 linhas longitudinais que vão descendo, atravessando o meio da clavícula e também o meio do ligamento inguinal, certo? São as 2 linhas longitudinais anteriores. E as 2 linhas transversais? Eu tenho uma linha imaginária que vai passar margeando aqui a 10ª costela, ok? Lembrando que a 11ª e a 12ª costela são costelas flutuantes, elas não se projetam formando aqui uma cartilagem que vai se comunicar com o externo. Então, uma linha imaginária que vai atravessar inferiormente a 10ª costela, dos 2 lados, e eu tenho uma outra linha imaginária que vai passar pela tuberosidade da crista ilíaca, uma linha chamada linha
intertubercular, certo? Que vai atravessar ali a crista ilíaca. Essa linha atravessa mais ou menos 1 centímetro superiormente à espinha ilíaca anterosuperior, vai atravessar a tuberosidade da crista ilíaca. Então, 2 linhas transversas e 2 linhas longitudinais, dividindo aqui a parede abdominal anterior agora em 9 regiões, ou 9 quadrantes. Então, isto é muito importante. Esta nomenclatura é a nomenclatura mais atual e permite um exame físico mais específico da região abdominal. Eu tenho, por exemplo, um quadrante superior do lado direito, certo? Onde eu chamo de região do hipocôndrio direito. Região do hipocôndrio direito, onde eu vou encontrar principalmente ali o fígado. O fígado fica localizado no hipocôndrio do lado direito, né? Eu tenho uma região também do hipocôndrio do lado esquerdo, né? Onde eu vou encontrar principalmente o baço. O baço fica ali localizado no hipocôndrio esquerdo. Entre os dois hipocôndrios, hipocôndrio direito e hipocôndrio esquerdo, eu tenho uma outra região, né? Uma região super relevante que também eu vou encontrar o fígado, eu vou encontrar o estômago, certo? E posso encontrar outras estruturas como alça de intestino grosso, né? Localizado na região. Então, eu tenho uma região que é chamada de região epigástrica. Então, hipocôndrio direito, hipocôndrio esquerdo e região epigástrica. Esta região aqui que se projeta também na região do estômago. O estômago se projeta nesta região. Descendo um pouco mais, eu tenho 3 quadrantes, né? Tenho um quadrante intermediário do lado direito, eu tenho um quadrante mediano e um quadrante intermediário do lado esquerdo. Se eu tenho aqui a região do epigástrio, eu tenho a região aqui embaixo do mesogástrio, também chamado de região periumbilical ou região umbilical. Esta região aqui que vai estar circundada pela região umbilical, né? Do lado direito e do lado esquerdo, eu tenho os flancos, flanco direito e flanco esquerdo, regiões importantes, né? E agora os 3 últimos quadrantes, na parte mais inferior, eu tenho um quadrante intermediário localizado abaixo do mesogástrio, que eu chamo de região do hipogástrio. E alguns livros também chamado de região suprapúbica, né? Em contato aqui com a região da sínfise púbica. E lateralmente eu tenho as 2 fossas ilíacas. Eu tenho a fossa ilíaca direita e eu tenho a fossa ilíaca esquerda. Então, essas 9 regiões são regiões super importantes do ponto de vista anatômico da parede abdominal anterior. Consequentemente, quando eu for examinar um paciente, eu vou identificar, por exemplo, uma anormalidade e eu tenho que descrever essa normalidade no prontuário, né? O paciente apresenta dor à palpação de região de fossa ilíaca direita, certo? O paciente apresenta algum tumor, alguma tumoração localizada em região epigástrica ou região mesogástrica. Então, tenho que compreender a anatomia da região, observando que superiormente no hipocôndrio direito eu vou encontrar principalmente o fígado, no hipocôndrio esquerdo eu vou encontrar o baço, na parte intermediária, na região epigástrica, eu vou encontrar principalmente, né, o estômago, vou encontrar também o fígado se projeta em direção à região epigástrica, e também posso encontrar algumas alças intestinais. Na região periumbilical eu vou encontrar principalmente alças de intestino delgado, jejuno e íleo, nesta topografia. Na região do flanco direito e do flanco esquerdo também posso encontrar alças de intestino, mas ali topograficamente eu sei que no retroperitônio, lá posteriormente, eu vou ter a região topográfica do cólon ascendente, na região do lado direito, e no flanco esquerdo eu vou ter a região ali do cólon descendente, localizado um pouco mais posterior. Os 3 quadrantes mais inferiores eu tenho a fossa ilíaca direita, onde eu vou encontrar ali o seco e a projeção do apêndice vermiforme. Eu vou encontrar também a região suprapúbica, né? Ou a região do hipogástrio, onde eu vou encontrar diversas alças de intestino, principalmente de intestino delgado, jejuno e íleo, e a região aqui da fossa ilíaca esquerda, né?
onde eu posso encontrar também alças de intestino delgado. Então, esta subdivisão em quadrante é a subdivisão mais atualizada, é a subdivisão mais utilizada durante a avaliação do exame físico da região abdominal. Ok? Bom, uma outra imagem super importante para a gente começar a interpretar essas secções transversais do abdômen é esta imagem aqui, né? O que a gente está conseguindo observar nessa imagem aqui? A foto é de um sujeito deitado, né? Está em decúbito dorsal. Eu tenho a parte superior do sujeito em direção lá ao quadro e a parte inferior em direção aos senhores, né? Então vamos supor que eu pegue uma serra e faça um corte transversal, né, neste indivíduo. E eu vou retirar a parte de baixo, né, retiro a parte de baixo da extremidade e vou estar observando, né, a parte de cima, só que é uma vista inferior. Isto é super difícil da gente ter a nossa compreensão, né? Então, quando a gente se depara com uma imagem radiológica, uma imagem de corte, eu estou vendo o quê? Uma vista inferior, né, da extremidade que ficou, da extremidade superior. E esta imagem de corte, geralmente, ela é sequencial. Então, quando eu observo uma imagem de tomografia de ressonância, eu vou estudando a sequência de corte. Para isso, eu vou ter uma visão tridimensional dessas estruturas abdominais. Então, decúbito dorsal, eu pego uma serra, corto transversalmente esse corpo humano, retiro a parte de baixo e estou tendo uma visão inferior da parte que sobrou. Consequentemente, do lado, né, esquerdo da fotografia seria o lado direito do indivíduo ou da imagem, certo? Então, esta visão é super difícil da gente conseguir adestrar a nossa percepção para estar observando essa sequência radiológica, né? Na imagem transversal eu vou encontrar o que? Na parte superior da imagem eu vou encontrar a região anterior. Na parte inferior eu vou encontrar a região posterior, né? Região posterior do abdômen. Por exemplo, nesta imagem aqui eu vou encontrar aqui anteriormente, né, os dois músculos reto abdominais, tanto direito quanto o músculo reto abdominal esquerdo. Entre esses dois músculos, a linha alba, né? Então, localizadas aqui na parede abdominal anterior. Posteriormente, eu vou encontrar ali vértebra, uma estrutura óssea bastante relevante. Vou encontrar uma vértebra lombar aqui, na região posterior do abdômen. Vou encontrar musculatura anterolateral, certo? Da região abdominal. Vou encontrar a musculatura do dorso, né, localizado aqui adjacente à coluna vertebral, e nesta região aqui eu vou encontrar diversas estruturas, né, diversas vísceras da cavidade abdominal. Por exemplo, vou encontrar intestino grosso, vou encontrar intestino delgado, vou encontrar grandes vasos, né? Dependendo do corte, da altura do corte, eu vou encontrar fígado, vou encontrar pâncreas, vou encontrar rim direito, rim esquerdo, estômago, duodeno. Então as vísceras, elas vão ser identificadas dependendo da altura deste corte que for realizado para a interpretação dessas imagens radiológicas. Então, talvez essa imagem aqui seja uma imagem bastante interessante para que vocês consigam interpretar como é obtida esta imagem, para evitar de ficar decorando as estruturas que se aparecem em imagens da tomografia e da ressonância magnética. Essa imagem aqui permite que vocês compreendam como é formada essa imagem. Como é que ela é formada? Eu faço um corte transversal, retiro a parte de baixo e a gente sempre observa, né, a parte que sobrou para uma vista inferior. Mas por que é feita assim em geral? É uma convenção, né? Quando eu interpreto as imagens, eu vou observando sempre uma vista inferior destas imagens que se projetam lá radiologicamente, ok? Então, uma imagem super relevante, super interessante. Agora, observando a cavidade abdominal propriamente dita, retirei aqui os músculos anterolaterais. Estou observando aqui, quando a gente retira esses músculos anterolaterais, a primeira coisa que chama atenção aqui é um grande avental, né, que se projeta, né, anteriormente na cavidade abdominal.
Este grande avental aqui eu chamo de aumento maior, né? Então, um grande avental, bastante móvel, eu posso rebater esse avental para cima, certo? Uma região bastante legal, bastante interessante. E este avental aqui é chamado de aumento maior. Este aumento maior é importantíssimo. Por que que ele é importante? Ele vai tamponar algum processo inflamatório infeccioso. Se eu tiver, por exemplo, uma infecção e uma inflamação no apêndice vermiforme, uma apendicite, este aumento maior, ele vai, consequentemente, de forma vagarosa, ele vai se dirigindo, tentando segurar a inflamação nesta região, permitindo aí uma certa sobrevida do paciente. O paciente não morre em horas em relação ao apendicite, por quê? Esse paciente ele tem uma progressão desse aumento maior em direção à região da fossa ilíaca direita, tentando ali compor, né, aquele processo ali, envolver aquele processo inflamatório na região. Então, uma estrutura super importante, que é um dos componentes do peritônio, certo? Chamado de aumento maior. E um dos 3 componentes do aumento maior, talvez o mais importante deles, seria um ligamento que vai aqui do estômago até o cólon transverso, chamado ligamento gastrocólico. Seria grande parte deste aumento maior, formado pelo ligamento gastrocólico, uma das 3 partes desse aumento maior. Então, nessa imagem aqui, eu retirei a parede abdominal anterior, observo aqui, né, o aumento maior se projetando aqui do estômago e vai se rebater aqui como um avental e vai subir e vai se inserir no cólon transverso, uma estrutura do intestino grosso, né? Observando também nessa imagem, eu vou encontrar aqui do lado direito o cólon ascendente, do lado esquerdo estaria aqui o cólon descendente, recoberto aqui pelo aumento maior, e aqui embaixo eu vou encontrar algumas alças de intestino delgado. Localizado mais à direita e mais inferiormente eu tenho o ilho, e mais à esquerda, mais superiormente, eu vou ter o jejum, ok? Aqui a gente consegue observar também uma parte do estômago, a sua parede anterior e o fígado. E se observarmos com atenção, a gente vai conseguir identificar também uma parte da vesícula biliar, certo? Observem que o fígado ele é protegido pelo gradil costal, certo? Então o fígado fica localizado principalmente no hipocôndrio direito, mas ele se projeta também em direção à região epigástrica, né, onde grande parte da sua estrutura é observada. Então ele não fica localizado apenas no hipocôndrio direito, ele se projeta também em direção à região epigástrica, né? Uma imagem bastante interessante. Nesta outra imagem aqui, a gente fez uma avaliação mais profunda da região abdominal. Então, retirei esse aumento maior, né? Peguei esse fígado e levantei o fígado, estou observando agora a parte visceral do fígado, ok? Estou conseguindo identificar um pouco melhor o estômago, que ele estava parcialmente coberto aqui pelo ligamento, né, gastrocólico, uma parte do aumento maior que foi retirado. Estou observando aqui o cólon transverso, ok? Estou observando o cólon ascendente, o seco, o apêndice vermiforme. Observo também o cólon descendente, o cólon sigmoide, né? E observo esta imagem bastante interessante, onde eu consigo identificar 2 cortes de alças intestinais. Uma alça intestinal um pouco mais superior e uma alça intestinal um pouco mais inferior. E um grande rasgo entre essas 2 alças, né? Esse rasgo aqui seria um corte ao nível do mesentério. Então, eu retirei o mesentério, fiz um corte no mesentério e, consequentemente, retiro ali as alças de intestino delgado, retiro o jejum e retiro o ilho. Eu fico aqui com uma pequena parte do intestino delgado superiormente e uma pequena parte do intestino delgado inferiormente. Sabendo que o duodeno, que é retroperitoneal, está parcialmente observado aqui, né? Retroperitoneal, ele vai dar origem ali ao jejum. O jejum e o ilho são peritonizados, eles são envolvidos pelo peritônio visceral e, consequentemente, eles possuem também um meso, chamado de mesentério. E esse meso, ele vai até a extremidade distal do ilho, né? Já que o ilho vai se desembocar aqui numa região do seco, já fazendo parte aqui do intestino grosso. Uma outra região bastante interessante aqui
seria a região do apêndice vermiforme, uma projeção, certo? Bastante interessante, localizado aqui na região da fossa ilíaca direita, que é a região do apêndice vermiforme. O apêndice vermiforme é uma víscera bastante variável. Ele também possui um meso, né? Ele é bastante móvel, né? Ele pode se localizar posteriormente ao seco, ele pode se localizar anteriormente ao seco, ele pode se projetar em direção à região pélvica, então bastante móvel a estrutura, né? Isso é importante do ponto de vista cirúrgico, já que durante uma apendicectomia eu tenho que achar o apêndice vermiforme, né? Então, uma das formas de a gente achar esse apêndice vermiforme, identificando aqui o seco, né? E observe aqui que eu possuo uma tênia do seco, né? Essa tênia do seco, geralmente, né, ela vai se convergindo e vai chegar aqui na base do apêndice vermiforme. Tem 3 tênias do seco, essas 3 tênias, elas vão se convergindo na base do apêndice vermiforme, uma região bastante relevante aqui do ponto de vista cirúrgico, né? Então, uma imagem bastante interessante. Superiormente ao colo transverso, né, eu vou encontrar aqui o estômago, vou encontrar aqui o fígado e eu vou observar também a vesícula biliar nesta topografia. E observem também uma estrutura ligamentar bastante relevante que eu chamo de aumento menor, enquanto que o aumento maior foi retirado aqui, né? Eu estou observando agora o aumento menor. E esse aumento menor é importantíssimo do ponto de vista cirúrgico. Ele é composto por 2 ligamentos. Existe um ligamento que vai unir o fígado com o estômago, né? Ligamento hepatogástrico. E um ligamento que vai unir o fígado com o duodeno. Sua primeira porção, ligamento hepatoduodenal. Este ligamento hepatoduodenal é super relevante do ponto de vista cirúrgico, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre o forame aumental, e um dos limites do forame aumental seria esse ligamento hepatoduodenal. Se eu dissecar esse ligamento hepatoduodenal, eu vou encontrar no seu interior a tríade portal, as estruturas que entram em contato com a direção do fígado ali. Eu vou encontrar a veia porta, eu vou encontrar ducto biliar e vou encontrar a artéria hepática, né? Vou encontrar essas 3 estruturas que compõem a tríade portal, profundamente aqui ao ligamento hepatoduodenal, este ligamento aqui. Então, componente do aumento menor, hepatogástrico e também hepatoduodenal. Observem que na cavidade abdominal eu tenho uma outra subdivisão, agora da cavidade. Eu tenho uma divisão que fica localizada abaixo do cólon transverso e uma divisão acima do cólon transverso. Ou seja, eu tenho um andar infracólico e um andar supracólico. Estruturas que se localizam na parte superior, né? Ou seja, no andar supracólico, vou encontrar fígado, vou encontrar vesícula biliar, vou encontrar estômago principalmente. Estruturas que ficam localizadas no andar infracólico, vou encontrar principalmente ali alças de intestino delgado, jejum ilho. Não estou conseguindo identificar aqui porque eu fiz uma secção no mesentério e retirei completamente essas alças de intestino delgado, ok? Bom, ficando mais claro em relação a esses ligamentos, né? O aumento maior fica localizado aqui, é um grande avental que vem da grande curvatura do estômago, vai se rabater aqui inferiormente e vai se projetar aqui no cólon transverso, formando aqui o ligamento gastrocólico, que é um dos 3 ligamentos que compõem aqui o aumento maior. E eu tenho outros 2 ligamentos de importância mais secundária, um ligamento gastroesplênico e um ligamento gastrofrênico. O gastroesplênico vai unir o estômago com o baço e o gastrofrênico vai unir o estômago com a cúpula diafragmática esquerda. Então, esses 3 ligamentos aqui formam o aumento maior, enquanto que o aumento menor é formado aqui pelo ligamento hepatogástrico e também pelo ligamento hepatoduodenal. São os 2 ligamentos aqui que formam aqui o aumento menor. E observem, né, o ligamento hepatoduodenal, a tríade portal localizada no seu interior, veia porta, eu tenho ducto biliar e também artéria hepática. E posteriormente, né, a esse ligamento,
eu tenho ali a passagem, né, de uma região importante localizada anteriormente para uma região também importante localizada posteriormente. E esta passagem seria o forame omental, certo? Um dos limites anteriormente desse forame omental seria o ligamento hepatoduodenal. Um dos limites posteriores seria uma borda do fígado, certo? Então tem como colocar um dedo projetando, né, por intermédio desse forame para uma outra região posteriormente, né, na região da cavidade abdominal, que eu chamo de bolsa omental, que alguns livros falam de retrocavidade dos epíploros, nomenclatura antiga, né? Uma bolsa omental localizada posteriormente. Isso é importante do ponto de vista cirúrgico. Então, quando eu vou ter que operar um paciente, que vou ter que observar essas estruturas viscerais que se localizam posteriormente, né? Então, muitas vezes eu consigo acessar esta região por este forame omental, né? E um dos limites do forame omental seria um ligamento hepatoduodenal, localizado aqui anteriormente. Então, eu posso, por exemplo, pinçar, né, os componentes dessa tríade portal, minimizando a circulação que vai para o fígado. Vou pinçar aqui a veia porta, não vai chegar sangue no fígado oriundo aqui das vísceras abdominais digestórias, né? Também não vai chegar sangue no fígado por intermédio da artéria hepática, não vai levar o sangue para o fígado. Num transplante hepático, por exemplo, eu utilizo esta manobra para manobrar aqui, para trabalhar no fígado, né? Durante, por exemplo, um acidente perfurante, que leva aqui uma perfuração do fígado, tem um sangramento bastante interessante aqui, né? Se eu tenho que estancar esse sangramento durante um ato cirúrgico, eu pinço aqui o ligamento, certo? E, consequentemente, a vascularização do fígado vai ficar consideravelmente diminuída e eu posso trabalhar nesse sangramento de forma mais particular. Então, um ligamento super importante, é um dos limites aqui do forame omental. E agora, observando as estruturas abdominais, isso aqui é um corte sagital, então consigo observar as estruturas abdominais e a relação com o peritônio. Então, observem aqui uma cavidade abdominal observada por um corte sagital. Eu vejo aqui posteriormente as vértebras lombares, né? Eu vejo anteriormente a localização aqui, seria dos músculos anteriores da região abdominal. E eu tenho aqui a cavidade abdominal. Observe aqui o fígado, eu vou observar também o estômago, eu vou observar o cólon transverso, né? E inferiormente eu vou observar diversas outras alças intestinais, formando aqui o jejunum e o ilho, ok? Inferiormente já tenho a região pélvica, onde eu vou encontrar a bexiga, por exemplo, certo? E observando com atenção, eu vou identificar aqui esta região anterior, certo? Onde eu vou encontrar o aumento maior, aquela projeção das estruturas ligamentares formando o peritônio localizado anteriormente, eu tenho ali o aumento maior, né? E aqui, superiormente, entre o fígado principalmente e o estômago, eu tenho ali um dos componentes do aumento menor. Então, o aumento menor fica localizado superiormente e o aumento maior fica localizado inferiormente, sobretudo mais anterior. Eu vou observar também o pâncreas, né? O pâncreas fica localizado posteriormente à cavidade peritoneal. Então, uma víscera o que? Retroperitoneal, né? Eu vou observar alças de intestino, tanto grosso quanto delgado, né? O cólon transverso do intestino grosso, jejunum e ilho, né? Do intestino delgado, onde elas possuem o que? Possuem ligamentos. Este ligamento vai permitir que essa víscera seja bastante imóvel na cavidade abdominal. Consequentemente, essas vísceras são envoltas aqui pelo peritônio visceral, são vísceras o quê? Peritonizadas, certo? São vísceras móveis que são recobertas pelo peritônio visceral. Então, são vísceras que podem se apresentar em qualquer topografia da região abdominal. Intestino grosso, seu colo transverso, uma víscera peritonizada, então ela pode ser bastante móvel. Eu tenho aqui o mesocólon transverso, né, permitindo que essa víscera se comunique aqui com a parede abdominal posterior. O duodeno, né, o duodeno também é uma víscera retroperitoneal. As 3 porções do duodeno são retroperitoneais, então fica localizada posteriormente. Então esta imagem é uma imagem bastante relevante, bastante significativa para a gente compreender
a topografia e a relação tridimensional das vísceras abdominais entre si, ok? Então, uma vista bastante interessante. Nesta outra imagem aqui, né, a gente consegue identificar intestino grosso, né, seco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide e aqui o reto. Né? Observem que eu tenho no cólon transverso, eu tenho um ligamento chamado mesocólon transverso, esse ligamento aqui, né? Mesocólon transverso, que é uma vista anterior desse ligamento. Esse mesocólon transverso vai dividir o que? A cavidade abdominal em um andar supracólico, ou também chamado de andar supramesocólico, e um andar infracólico, também chamado de um andar inframesocólico, né? Então, no andar infracólico, eu tenho uma parte do lado direito, o espaço infracólico direito, e também um espaço infracólico esquerdo. Então, dois espaços super relevantes, super interessantes. Nesse andar infracólico, eu tenho aqui também o mesentério, se localiza nessa região. Então, delimitando aqui o espaço infracólico direito, eu tenho uma porção do mesentério, e delimitando ali o espaço infracólico esquerdo também, eu tenho uma porção do mesentério. O mesentério vai delimitar esses dois espaços, infracólico direito e infracólico esquerdo. Observem que o cólon ascendente e o cólon descendente, eles são retroperitoneais, eles ficam localizados posteriormente ao peritônio. E eu tenho um espaço, né, chamado de goteira paracólica direita, adjacente aqui ao cólon ascendente, e eu tenho uma goteira paracólica esquerda, adjacente aqui ao cólon descendente, certo? Esses espaços, essas goteiras paracólicas são importantes porque um processo inflamatório infeccioso superiormente pode descer por essas goteiras paracólicas, indo em direção à região pélvica. A região da pelve também são espaços bastante relevantes, né? Então, observando aqui nessa imagem, eu vou encontrar também a bolsa omental, certo? Ou cavidade omental, também antigamente chamada de retrocavidade dos epíplons, que é delimitada aqui pelo forame omental. Este ligamento aqui compondo aqui, não é, o limite anterior do forame omental. Aqui uma imagem bastante interessante. Durante um ato cirúrgico eu posso, né, pinçar este ligamento hepatoduodenal, e consequentemente palpar aqui a tríade portal. Ligamento hepatoduodenal, um dos dois componentes aqui do aumento menor, né? Observem aqui o aumento maior em direção à parede abdominal anterior, sobretudo mais inferior. Eu vou encontrar aqui o estômago, né? E observe que o estômago bastante vascularizado. Então, tenho grandes artérias que vão atravessar essa região da topografia do estômago, tanto da parte da pequena curvatura quanto da parte da grande curvatura. Então, uma imagem que eu fiz uma secção de uma parte do fígado, eu consigo palpar aqui a região do aumento menor, colocando um dedo através deste forame omental, também chamado de forame epiploico, nomenclatura antiga dele, né? Aqui uma imagem interessante, eu vou encontrar aqui intestino grosso, vou encontrar aqui o seco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide, e aqui a parte do reto, né? Que é um exame contrastado, né? Então observa as alças de intestino grosso em contraste. Seco, cólon ascendente, cólon transverso, descendente, cólon sigmoide, aqui o reto, né? E observa que a transição do cólon ascendente com o cólon transverso, eu tenho uma flexura, chamada flexura cólica direita. Como está em direção ao fígado, eu chamo essa flexura de flexura hepática. Então, a flexura cólica direita, em direção ao fígado, também chamada de flexura hepática. Eu tenho a transição do cólon transverso com o cólon descendente, flexura cólica esquerda. Como está em direção, contato ali com o baço, muitas vezes eu chamo de flexura esplênica. Então, nomenclatura flexura hepática e flexura esplênica, né? Então, são duas flexuras importantes que vão delimitar o quê? Uma parte
peritonizada do intestino grosso, uma parte móvel, que seria o cólon transverso, com duas partes retroperitoneais. Cólon ascendente, retroperitoneal, e cólon descendente também retroperitoneal. Observando e lembrando que o cólon sigmoide é um cólon peritonizado. Eu vou ter também o ligamento chamado mesocólon sigmoide, que vai unir o cólon sigmoide com a parede abdominal posterior. Isso é importante porque o cólon sigmoide ele é móvel, né? Inclusive ele pode ter uma alça bastante extensa, né? E com essa alça bastante extensa do cólon sigmoide, não é raro de tudo dessa alça torcer, formando ali um volvo de sigmoide, levando ali a obstrução intestinal. Ok? Uma outra imagem, agora do andar infracólico ou inframesocólico. Eu levantei aqui o cólon transverso, certo? Estou observando aqui o mesocólon sigmoide. Vou observar aqui no andar infracólico as alças de intestino delgado, jejuno e íleo, né? Que são unidas à parede abdominal posterior por uma estrutura ligamentar que eu chamo de mesentério. Então, ligamento importante localizado aqui na cavidade abdominal. Então, aqui eu consigo identificar o mesocólon transverso. Okay? Observem que lá atrás, lá no retroperitônio, está dissecado aqui já, eu tenho aqui a artéria aorta e a veia cava inferior. E essas estruturas que são ramos da artéria aorta vão ganhar ligamentos, né, e vão chegar até as estruturas abdominais, principalmente compondo ali as estruturas do sistema digestório. Por exemplo, ramos da artéria aorta que vão chegar até o jejuno e o íleo são os ramos jejuno-ileais da artéria aorta que vão caminhar por dentro do mesentério, né? Então, para a gente identificar isso durante um ato cirúrgico, eu tenho que observar o mesentério e vou seguindo esses ramos jejuno-ileais e consigo identificar essas alças do jejuno e do íleo, né? Observe aqui a artéria mesentérica inferior, também ramo da artéria aorta abdominal, vai emitir ramos. A artéria cólica esquerda, por exemplo, que vai irrigar aqui o cólon descendente, vai ter artérias sigmoideias, né? Também são ramos da artéria mesentérica inferior, vão irrigar aqui o cólon sigmoide, por exemplo. São todos ramos que vão caminhar por dentro, no interior de estruturas ligamentares. Aqui uma outra imagem bastante interessante, que eu estou observando lá o retroperitônio. Então, uma imagem que eu retirei o fígado, eu estou observando aqui a veia cava inferior, né? Localizada aqui no retroperitônio. Eu retirei também cólon ascendente, retirei cólon descendente, que são já estruturas do retroperitônio. Observem aqui o rasgo do peritônio, onde essas estruturas ficariam localizadas posteriormente, né? E estou observando aqui o retroperitônio. O que a gente consegue observar com bastante relevância aqui nessa imagem? Eu vou encontrar também os rins, rim direito, rim esquerdo, né? Eu vou encontrar o duodeno, localizado aqui no retroperitônio. Eu vou encontrar também o pâncreas nesta topografia. Se eu observar com atenção, eu vou encontrar o primeiro ramo ímpar da artéria aorta abdominal. Vou encontrar o tronco celíaco aqui. Então, vou encontrar o tronco celíaco. O outro ramo ímpar de super importância seria a artéria mesentérica superior. Também nesta topografia se origina aqui, inferiormente, aqui, a topografia do pâncreas, né? Uma artéria bastante interessante na irrigação de estruturas abdominais. Diversas estruturas são irrigadas pela artéria mesentérica superior. A artéria do tronco celíaco, ou tronco celíaco, vai emitir três ramos. Eu tenho a artéria esplênica, que vai em direção ao baço. Eu tenho a artéria gástrica esquerda, que vai em direção ao estômago. E tenho a artéria hepática comum, que vai se dividir em artéria hepática própria, essa sim vai em direção ao fígado, e artéria gastroduodenal, que vai descer, vai irrigando principalmente uma parte do estômago, uma parte do duodeno e uma parte do pâncreas, né? São artérias mais secundárias, mas não deixam de ser importantes aí. Então falei de cavidade abdominal, falei de cavidade peritoneal, subdivisões da parede abdominal anterior, subdivisões da cavidade propriamente dita, andar supracólico, andar infracólico. Falei de diversas vísceras que se localizam na cavidade abdominal
E uma víscera-chave da região abdominal seria o fígado. O fígado é uma víscera-chave da região abdominal. Então, eu tenho que dominar a anatomia do fígado. Observando esta imagem de fígado, estou identificando aqui a face visceral do fígado. Então, o fígado visto de baixo na sua topografia. Tem a face visceral. E se eu observar com atenção, eu tenho a formação aqui de uma letra, chamada letra H. Por isso que o nome seria H hepático. Então, um H hepático formado por diversas projeções estruturais localizadas aqui na parte visceral do fígado. Eu tenho aqui a veia cava inferior. A veia cava inferior, ela passa posteriormente ao fígado, ok? Eu tenho um ligamento chamado ligamento venoso, formando uma outra barra transversa posteriormente, aqui o H hepático. Anteriormente, eu tenho o ligamento redondo, que seria um resquício da veia umbilical ou veia umbilical obliterada, e eu tenho também aqui a vesícula biliar. Então, componentes do H hepático: veia cava inferior, ligamento venoso, ligamento redondo e vesícula biliar. E a barra transversa do H hepático é formada pela tríade portal. Ou seja, eu tenho uma veia porta hepática, eu tenho uma artéria hepática, no caso aqui a artéria hepática própria, e eu tenho aqui ducto biliar. No caso aqui, o ducto colédoco, que seria a junção do ducto hepático comum com o ducto da vesícula biliar. Okay? Então, o fígado produz a bile chega até a vesícula, saindo aqui dos dois ductos hepáticos comuns, os dois ductos hepáticos direito e esquerdo, forma aqui o ducto hepático comum, vai em direção à bile pelo ducto cístico, fica armazenado aqui na vesícula biliar. Quando a vesícula biliar se contrai, eu libero esta bile até o duodeno. Essa bile vai chegar até o duodeno, vai passar aqui pelo ducto cístico, vai chegar aqui no ducto colédoco e vai descer até chegar ali no duodeno, na sua segunda porção. Esta parte aqui do fígado é bastante relevante, bastante interessante. Eu vou identificar aqui a tríade portal. Observe uma coisa também super importante. Das três estruturas localizadas aqui que vão formar a tríade portal, a veia porta é a mais posterior. Então, das três estruturas, veia porta sempre mais posterior. Então, se eu tenho uma intervenção cirúrgica onde eu tenho um ligamento hepatoduodenal, vou dissecar esse ligamento, vou achar os componentes da tríade portal, eu vou identificar que a veia porta é sempre posterior. Ok? Então, uma estrutura bastante relevante aqui, o fígado na cavidade abdominal, e a vista visceral, a vista inferior do fígado é bastante relevante, né? Aqui uma cavidade abdominal, certo? Hipocôndrio direito. Retirei o fígado, né? O fígado fica localizado nesta parte da imagem aqui, retirei ele completamente desta posição. Vou identificar aqui a cúpula diafragmática direita, a cúpula diafragmática esquerda, e o fígado fica localizado onde? No hipocôndrio direito, grande parte dele, e na região epigástrica. Retirei o fígado e vocês vão observar que a veia cava inferior não atravessa o interior do fígado. A veia cava inferior passa posteriormente ao fígado. Isso é super importante. O fígado recebe, né, o sangue do tubo digestório por intermédio da veia porta. O sangue passa pelo fígado, tem diversas alterações metabólicas neste sangue, e o fígado libera esse sangue, já sem as impurezas, pelas veias hepáticas que vão drenar na veia cava inferior. Então, observando aqui as veias hepáticas, também chamadas veias suprahepáticas, são tributárias da veia cava inferior. Então, vão levar o sangue do fígado até a veia cava inferior. Então, isto é super importante. E uma região aqui, no abdômen, posteriormente ao fígado, né? É uma região que não está recoberta por peritônio, uma chamada área nua do fígado. Esta região do fígado não é recoberta pelo peritônio, uma região que entra em contato direto com o diafragma, né? Uma região também bastante relevante. Uma outra imagem bastante interessante, eu tenho aqui
artéria aorta abdominal, eu tenho tronco celíaco, artéria gástrica esquerda, artéria esplênica e eu tenho aqui a artéria hepática comum, que vai dar origem à hepática própria, que por sua vez também dá origem aqui à gastroduodenal, né? Aqui eu tenho a artéria mesentérica inferior, eu tenho uma estrutura importantíssima aqui no retroperitônio, que seria o pâncreas, juntamente com o duodeno. Então o duodeno, primeira porção, segunda porção, terceira porção e quarta porção. Superior, descendente, horizontal e ascendente, né? Aqui eu vou encontrar a cabeça do pâncreas. Eu vou encontrar o colo do pâncreas e também a cauda do pâncreas. São componentes do pâncreas localizados aqui no retroperitônio. Se observar com atenção, vou encontrar também rim do lado direito e rim do lado esquerdo no retroperitônio. E superiormente aos rins eu vou encontrar as glândulas suprarrenais. Observem com atenção, em direção à cauda do pâncreas, em contato com a cauda do pâncreas, vou encontrar um baço, certo? Localizado aqui no hipocôndrio do lado esquerdo. O estômago foi parcialmente seccionado para a gente conseguir identificar aqui as estruturas do retroperitônio. E com atenção também eu vou encontrar aqui a tríade portal. Vou encontrar a veia porta, que sempre é mais posterior, ducto biliar e artéria hepática. Observando posteriormente, lá atrás eu vou encontrar a veia cava inferior, que vai atravessar posteriormente a cavidade abdominal pelo retroperitônio, vindo ali de uma convergência das veias ilíacas comuns na região pélvica. Veia ilíaca comum direita e veia ilíaca comum esquerda formam ali a veia cava inferior. Uma outra vista interessante seria a vista da pequena curvatura do estômago e também da grande curvatura do estômago, né? Observem, por exemplo, o tronco celíaco, que vai dar um dos ramos, seria a artéria gástrica esquerda, né? Esta artéria gástrica esquerda, ela vai irrigar a pequena curvatura do estômago e vai sofrer uma anastomose, né? Com uma artéria que é chamada de artéria gástrica direita, que normalmente é ramo da artéria hepática. Pode ser ramo da artéria hepática própria ou pode ser ramo da artéria hepática comum. Então, a pequena curvatura do estômago sofre uma anastomose entre a artéria gástrica direita e a artéria gástrica esquerda. A esquerda é ramo direto do tronco celíaco, enquanto que a direita geralmente é ramo ou da artéria hepática própria ou da artéria hepática comum, certo? Então, formando aqui uma anastomose na pequena curvatura do estômago. E observem também uma grande anastomose na grande curvatura do estômago, né? Eu tenho a artéria esplênica, um dos ramos do tronco celíaco, que vai dar aqui uma artéria chamada gastroomental ou gastroepiploica esquerda, que vai caminhar aqui na grande curvatura e vai se anastomosar com a artéria gastroepiploica direita, que é um dos ramos da artéria gastroduodenal, certo? Então tem uma circulação bastante interessante na grande curvatura do estômago e na pequena curvatura do estômago. Isso, do ponto de vista cirúrgico, também é bastante relevante. Uma outra imagem, né? Nesta imagem aqui eu estou vendo a veia cava lá posteriormente, cortei parcialmente o fígado e vou encontrar aqui a veia porta hepática. Uma veia super relevante que vai levar o sangue do tubo digestório até o fígado. O sangue vai passar pelo fígado e vai chegar na veia cava inferior por duas veias, chamadas veias hepáticas, né? E observem aqui nessa imagem, por exemplo, onde eu tenho veias gástrica direita e veia gástrica esquerda, que são tributárias, na verdade vão chegar até a veia porta, certo? Então eu tenho veias gástrica direita e veia gástrica esquerda. E observem aqui, existe uma rede venosa no terço inferior do esôfago, né? No território portal, que são tributárias da veia gástrica esquerda principalmente, né? Consequentemente, se eu tenho uma hipertensão portal, uma doença, uma cirrose hepática, onde eu aumento a resistência da passagem desse sangue, uma hipertensão na região portal,
essas veias elas vão ficar dilatadas e, consequentemente, vão ficar tortuosas, vão ficar túrgidas, possibilitando aqui um sangramento digestivo localizado aqui no terço inferior do esôfago. Essas veias mais túrgidas, como elas estão localizadas na submucosa, elas podem ser vítimas de algum sangramento nessa região, levando aqui um sangramento digestivo, uma hemorragia digestiva alta, bastante relevante, bastante interessante. Observem aqui a formação da veia porta hepática. Eu tenho a veia esplênica, que vem aqui do baço, né? Vai se juntar com a veia mesentérica superior. A veia mesentérica superior vem de grande parte do intestino grosso e delgado, né? Eu tenho a união da veia mesentérica superior com a veia esplênica. Essa união é chamada, vai formar aqui a veia porta, né? A veia porta, propriamente dita, que vai em direção ao fígado. E o território todo é o território porta hepático. Observe, por exemplo, que a veia esplênica, ela recebe também a veia mesentérica inferior. Então, a veia mesentérica inferior drena aqui na veia esplênica, ela continua como veia esplênica. A partir do momento que ela recebe aqui a veia mesentérica superior, daqui para cima eu já chamo de veia porta hepática. Uma região bastante relevante, bastante importante. Aqui eu tenho uma imagem da parte visceral do fígado e aqui embaixo uma projeção da imagem radiológica. Observando com atenção, é um corte transverso, né? Vamos lembrar daquilo que eu falei, corte transverso. Eu estou vendo a parte de baixo, né? Consequentemente, deste lado aqui seria o lado esquerdo, né, do objeto, e deste lado aqui seria o lado direito do objeto, que se projeta ali como corpo humano, certo? Aqui, por exemplo, eu vou encontrar o estômago. Como é que eu sei que isso aqui é o estômago, geral? O estômago localizado aqui em direção à região epigástrica, né? Ele é mais anterior e eu tenho aqui um nível, chamado nível hidroaéreo, já que o paciente se encontra deitado. Se ele se encontra deitado de barriga para cima, decúbito dorsal, a parte do ar vai ficar em direção superior e a parte do líquido vai ficar em direção inferior. Então, um nível hidroaéreo aqui no estômago, né? Eu vou encontrar aqui o fígado, uma grande estrutura que eu consigo identificar aqui na cavidade abdominal. Aqui atrás, uma vértebra lombar. Eu vou encontrar o baço também, ok? E eu vou encontrar, por exemplo, aqui o rim. Rim direito ou rim esquerdo? Obviamente, em contato com o baço, só pode ser o rim esquerdo, já que eu estou observando aqui a parte esquerda do objeto, da figura, né? Eu vou encontrar nessa imagem também a artéria aorta, localizada nesta topografia. E se eu observar com atenção, esta artéria aorta, ela é recoberta na sua parte superior pelos pilares do diafragma. O diafragma pilar direito e o diafragma pilar esquerdo. Aqui eu vou encontrar a veia cava inferior, ok? Então, uma imagem bastante interessante da topografia abdominal. Aqui uma imagem bastante relevante também, falei do tronco celíaco, de diversos ramos, né, formando aqui essa rede anastomótica que vai envolver aqui o estômago por intermédio da sua artéria gástrica esquerda e também da artéria gástrica direita. Eu tenho aqui artérias gastroepiploicas ou artérias gastro-omentais direita e esquerda, formando aqui uma rede anastomótica bastante relevante. E esta imagem aqui seria, né, uma imagem contrastada desse sistema do tronco celíaco. Então, como é que eu obtive essa imagem? Eu fiz um cateterismo, né, da artéria femoral, vou subir com esse catéter até chegar na artéria aorta abdominal e vou entrar pelo tronco celíaco. Entrando pelo tronco celíaco, eu libero um contraste. Então, eu vou estudar completamente essa vascularização, observando aqui alguma anormalidade. Vou conseguir identificar, por exemplo, a artéria esplênica, a artéria gástrica esquerda e a artéria hepática comum, né? E as suas subdivisões, né? Observando aqui o campo vascular do tronco celíaco. Ok? Então, falei sobre diversos vasos, falei sobre diversas estruturas do tubo digestório, falei sobre diversas estruturas do sistema renal, né? E agora a gente vai interpretar algumas imagens seccionais radiológicas.
Projetei a primeira imagem aqui, vou dar um tempo para a gente se acostumar a nossa mente a observar essa imagem. A nossa mente, ela exige um certo tempo para estabelecer esse raciocínio. Eu não consigo falando diversas estruturas imediatamente, então vou colocar a imagem, vou observar aqui uma certa particularidade, algumas estruturas bastante relevantes, né? Então, a imagem de um corte seccional de abdômen. Primeira coisa que eu consigo observar, poxa, como é que eu consigo identificar que é um corte de abdômen? Pode ser um corte seccional de cabeça, pescoço, tórax, né? Pelve, membros. Como é que eu sei que é um abdômen, né? Obviamente, o abdômen ele não é simétrico, né? Eu tenho estruturas abdominais localizadas à direita, ao contrário, outras estruturas abdominais localizadas à esquerda. É um corte simétrico? Não é. Não existem exatamente as mesmas estruturas dos dois lados. Se eu pegar um corte de cabeça transverso ou um corte de pescoço transverso, eu vejo uma certa simetria, o que eu não vejo no abdômen, já que o abdômen, a interpretação anatômica radiológica é mais difícil, né, porque eu não tenho simetria. Observo agora com uma certa atenção, eu vejo aqui uma grande estrutura maciça localizada no abdômen. Poxa, uma estrutura maciça localizada no abdômen, muito grande, só pode ser o fígado. Então, uma imagem de abdômen, uma imagem superior, onde eu tenho aqui o fígado. Então, já começo a interpretar um pouco melhor, né? Do lado esquerdo, eu tenho uma outra estrutura maciça, né, da mesma consistência hepática, que vai ser chamada de baço. Por que tem a mesma consistência do fígado? Porque é repleto de sangue, são duas esponjas. Eu tenho a esponja aqui do fígado e tenho a esponja do baço. Tem muito sangue no seu interior, né? Então, eu tenho o baço localizado aqui à esquerda e o fígado localizado à direita. Observem, né? Se eu identificar aqui na parte mais anterior, né? Como é um corte bastante alto, eu ainda vou possuir algumas estruturas torácicas. No caso aqui, nesta topografia, eu vou encontrar aqui ventrículo direito e ventrículo esquerdo, a ponta deles, né? Já que o corte transversal comprometeu margeando o diafragma e eu vou encontrar ainda algumas estruturas torácicas que vão passar por cima do diafragma. Se eu observar com atenção, o diafragma está localizado aqui. Ó. Tem um diafragma aqui. Se eu observar com muita atenção mesmo, ainda estruturas torácicas, eu tenho o pulmão, certo? Tem a parte inferior do pulmão direito, o lobo inferior do pulmão direito, e o lobo inferior do pulmão esquerdo, né? Então, estruturas torácicas também observadas aqui em um corte abdominal transverso alto, né? Observando com atenção, vou encontrar aqui o esôfago drenando aqui no estômago. Então, esta região seria do fundo gástrico e aqui eu vou encontrar o esôfago terminal. Nem preciso falar, mas aqui atrás fica uma vértebra, certo? Uma vértebra torácica, já que é um corte abdominal bastante alto. Eu tenho aqui medula espinal e eu tenho anteriormente, eu vou encontrar aqui a artéria aorta, né? Atravessando aqui a transição entre a cavidade torácica e a região abdominal no hiato aórtico do diafragma. Então, uma grande estrutura vascular circular aqui seria a artéria aorta, né? Observando aqui anteriormente uma outra estrutura vascular circular em contato próximo ao fígado, mas não atravessando o fígado, seria a veia cava inferior. E aqui no interior do parênquima hepático eu tenho as veias hepáticas, que podem ser duas grandes e podem ser também três. Posso ter hepática direita, hepática esquerda, ou posso ter a direita, a esquerda e a média, né? Então, parece que é uma coisa impossível da gente compreender do ponto de vista seccional, mas não é tão difícil assim. Eu só tenho que adestrar minha mente para compreender ali a relação entre as estruturas. Então, observe a imagem, passar uma imagem um pouco mais inferior. Esse aqui é um corte superior, próxima é um pouco mais inferior. Opa, chegou um pouco mais embaixo. O que eu estou conseguindo ver nessa imagem aqui que eu não vejo na imagem anterior? Eu tenho aqui duas estruturas importantes localizadas aqui no retroperitônio, que são os dois rins. Eu tenho o rim direito,
obviamente, em contato com o fígado, e eu tenho o rim esquerdo em contato com o baço, né? Aqui a gente vai continuar observando aqui a veia cava inferior e eu já vou identificar aqui na parte anterior uma outra veia importantíssima, né? Que seria a veia porta, formando aqui a tríade porta. A veia porta juntamente com o ducto biliar e a artéria hepática, né? Então essa tríade aqui é chamada de tríade portal. Então são estruturas bastante interessantes de serem observadas aqui em um corte transverso de abdômen. Um corte superior ainda, a gente consegue ver fígado, mas não tão superior como aquele precedente, né? A gente já está no nível um pouco mais inferior, onde a gente consegue identificar aqui rim direito e rim esquerdo. Se a gente for observar o corte precedente, vamos voltar ele aqui, né? O que a gente consegue identificar nessa imagem também? Pulmão, né? A base do pulmão direito e a base do pulmão esquerdo. Nesse outro corte, não. O pulmão já foi embora, a gente já está vendo aqui as duas lojas renais com o rim direito e o rim esquerdo, né? Então, o que chama atenção também aqui, a veia cava inferior e a veia porta, certo? Aqui a gente consegue identificar ainda uma parte do corpo do estômago, né? Praticamente a junção do fundo do estômago com o corpo do estômago e uma grande parte do fígado ainda bem visualizada e também uma grande parte do baço bem visualizado, né? Descendo um pouco mais no corte, né? Chegando um pouco mais embaixo, eu ainda continuo vendo os dois rins, rim direito, rim esquerdo, continuo vendo ainda, né, a artéria aorta, continuo vendo aqui a veia cava inferior, né? Vou observar aqui na topografia do fígado, né, a vesícula biliar. Então a vesícula biliar fica localizada inferiormente ao fígado. Então se eu começo a ter menos parênquima hepático, eu vou começar a identificar mais a vesícula biliar, que fica localizada na sua parte inferior. Aqui eu vou encontrar, né, alças de intestino, então diversas alças de intestino grosso, principalmente do cólon transverso, né, já que ele é peritonizado, ele é bastante móvel. E aqui na parte do retroperitônio, a gente vai encontrar aqui o duodeno. Lembra que o duodeno é retroperitoneal e entra em contato aqui com as estruturas localizadas nesta topografia, principalmente com o rim direito, certo? Aqui eu tenho diversos ramos já da artéria aorta e temos diversas tributárias, né? Tanto da veia porta quanto da veia cava inferior. Se observar com atenção aqui na topografia à esquerda, eu vou encontrar a alça de intestino. O macete é o seguinte: a alça de intestino que permite uma boa visualização, ela está distendida, dilatada, geralmente é intestino grosso, enquanto que as alças de intestino delgado elas ficam colabadas. Então a gente não consegue observar bem as alças de intestino delgado, por quê? Elas ficam fechadas, a não ser que tenha alguma obstrução intestinal. Se eu tenho uma obstrução, a alça do intestino delgado também ela vai se dilatar na parte superior da obstrução, né? Descendo um pouco mais, né? Poxa, agora eu não consigo identificar mais o fígado já foi embora, já é um corte mais inferior, né? É um corte mais inferior, também não consigo identificar mais o rim. Também é um corte bem inferior que já foge da loja renal, né? Se eu for identificar as estruturas, posteriormente, né, eu não vou encontrar mais a medula espinal, vou encontrar uma estrutura que eu chamo de cauda equina, né? Não tenho mais medula espinal, então é um corte bastante inferior. Se eu for observar com atenção lateralmente, né, eu já vou começar a identificar o músculo psoas maior dos dois lados. Psoas maior do lado esquerdo e psoas maior do lado direito. Aqui eu vou continuar vendo a veia cava inferior, vou continuar vendo a artéria aorta, né? Aqui, nesta topografia, eu continuo vendo o duodeno, uma parte horizontal do duodeno, que é uma parte mais inferior, ao contrário da parte descendente e a parte superior, que são partes mais superiores, né?
Aqui eu vou observar intestino grosso, alças de cólon transverso, né? São bem visualizadas, sobretudo na parte anterior. Se eu observar com atenção aqui, a nomenclatura aqui de número 29 seria o cólon ascendente, o cólon em direção aqui ao fígado, né? Então seria o lado direito, seria o cólon ascendente, e em direção ao baço, né, eu tenho o cólon descendente, certo? Outras alças de intestino, e aqui eu tenho o mesentério, junto com os vasos que vão atravessar o seu interior, ok? Bom, então mostrei algumas imagens de fotografia cadavérica desses cortes transversos de abdômen, e agora a gente vai ver as imagens radiológicas, que são um pouco mais complicadas de você identificar, né? Mas essa imagem aqui se assemelha bastante com aquela primeira que eu coloquei. Então, corte transverso de abdômen. Como é que eu sei que é abdômen? Tem fígado, não tem simetria, certo? Então, localizado aqui à direita, eu tenho fígado. Então, lobo hepático direito e o lobo hepático esquerdo. Por que esse lobo hepático esquerdo está um pouco mais claro do que o direito? Porque aqui em cima ficaria o diafragma e tem projeção das cavidades cardíacas na sua direção, né? Então aqui ficaria uma parte mais clara, seria ventrículo direito e esquerdo aqui, já que é um corte tão superior que pegou ainda uma parte do diafragma com as estruturas do mediastino ali superiormente. Aqui eu tenho pulmão, um macete onde eu encontro o ar. A estrutura ela fica escura no corte, então tem o ar aqui, pulmão direito e pulmão esquerdo, certo? Aqui eu vou encontrar o baço, a mesma consistência do fígado, ok? Aqui eu vou encontrar a artéria aorta e aqui uma parte da veia cava inferior. São as estruturas que a gente consegue identificar com bastante clareza. Aqui atrás uma vértebra na região posterior e anteriormente eu tenho aqui cartilagens costais se juntando aqui no processo chifoide do externo, né? Na extremidade distal do externo. Pulmão esquerdo, pulmão direito, né? Poxa, Geraldo, e qual estrutura que é essa aqui? Pô, me chamou a atenção essa estrutura bastante clara, localizada na região do abdômen. Pode ser essa estrutura aqui. Isso aqui é um estômago, né? A gente já consegue identificar o estômago por cima aqui da cúpula diafragmática esquerda, né? Então, como é uma imagem seccional, já começo a ver aqui o fundo do estômago. Se eu passar um pouco mais, né, eu vou ver ainda o estômago. Opa, já consigo identificar aqui o nível hidroaéreo. Então tem um ar dentro do estômago e tem um líquido dentro do estômago. Aqui eu vou encontrar ainda a artéria aorta, vou encontrar o baço, né? Vou encontrar o fígado, grande fígado aqui, bem visualizado, certo? Os dois pilares do diafragma, pilar do diafragma do lado direito, pilar do diafragma do lado esquerdo, e aqui já algumas alças intestinais com ar no seu interior, né? Geralmente, a alça intestinal aberta com ar seria uma alça de intestino grosso, pode ser aqui o início aqui do cólon transverso, né? Aqui observando também, continuo tendo ar dentro do estômago. Aqui já começo a identificar uma parte do duodeno, a parte superior. Baço aqui visualizado. Opa, apareceu outra estrutura aqui, né? Posteriormente, qual estrutura que é essa aqui? É o rim esquerdo e rim direito, né? Bem visualizado aqui no seu polo superior. A artéria aorta, o diafragma, o seu pilar aqui, pilar esquerdo, pilar direito. Tenho aqui a veia cava inferior e aqui eu tenho uma parte da veia porta, juntamente aqui com uma silhueta da vesícula biliar, né? Observando aqui o estômago, chegando aqui a uma parte do duodeno, a parte superior. Opa, uma outra imagem bastante relevante, já começo a ver melhor aqui o rim dos dois lados, rim esquerdo, rim direito, né? Continuo vendo aqui a aorta, poxa, dei sorte, peguei um corte de aorta maravilhoso, onde eu peguei aqui a saída de um ramo, né,
que vem da aorta, chamado tronco celíaco. Então, o nível do tronco celíaco, dei sorte nesse corte, né? Vou encontrar aqui também a veia cava inferior. Vou encontrar aqui uma parte do pâncreas em direção aqui ao baço, né? Continuo vendo ar no interior do estômago, né? A transição do estômago com o duodeno. Vejo um pouco ainda do fígado do lado direito, né? Vejo alças de intestino aqui abertas, localizadas aqui na topografia do cólon transverso e do cólon descendente em direção aqui ao baço, né? Descendo um pouco mais, agora eu vejo bem o cólon transverso. Dei sorte, um corte que pegou transversalmente ao cólon transverso, né? Vou observar também a artéria aorta, com ramos da artéria aorta, o rim bem observado dos dois lados, baço e ainda uma parte do fígado. Opa, dei uma sorte danada, peguei aqui a transição do cólon ascendente com o cólon transverso, a flexura hepática, né? Um outro corte um pouco mais inferior. Poxa, não vejo mais fígado aqui, então um corte mais inferior, né? Não vejo mais rim também. Poxa, mas tem duas estruturas localizadas aqui lateralmente à vértebra lombar, né? Então são os músculos psoas maior do lado direito e músculo psoas maior do lado esquerdo. Aqui a artéria aorta ainda, né? Temos a veia cava inferior. Eu tenho aqui cólon ascendente e cólon descendente. Aqui já começo a identificar melhor a musculatura localizada na parede abdominal lateral, né? Opa, desceu um pouco mais, já chegou lá embaixo, né? Temos aqui os dois músculos psoas maior dos dois lados, né? Temos aqui já o início do osso ilíaco, então já está ali ao nível da pelve, chegando aqui o osso ilíaco do lado direito e o osso ilíaco do lado esquerdo. Ainda continuo tendo aqui alça aberta de intestino grosso, né? A gente consegue identificar isso. Ok, gente? Então foi uma aula bastante interessante do ponto de vista clínico e cirúrgico, uma imagem que vai ajudar a gente a interpretar algumas imagens seccionais de abdômen, principalmente imagens de corte transverso abdominal, ok? Espero que tenham gostado da aula. Grande abraço, até mais.